Olha, eu acho que ser cientista é um pouco como ser artista, sabe? Depende muito da personalidade da pessoa, da vocação, né? Eu sempre fui muito contemplativo enquanto pequenininho, assim, me diziam que eu era uma criança que ficava meio quieto, olhando as coisas, né? E eu fui criado em Ubatuba. Criado, que eu digo, nas férias, né? Eu ia para Ubatuba passar as férias e quando eu acordei um dia de manhã, meu pai me deu uma canoa. Encomendou uma canoa dessas pirogas, né, do Fabiano, o pescador ali. E aí eu, com 8 anos de idade, eu vivia andando de canoa ali pela costa da Praia da Enseada, entre a Praia Santa Rita e a Praia Enseada. Eu sou da época do pé de pato e do hipoglós, né, que era o único protetor solar que tinha na época, era hipoglós. Né? Então eu saía de manhã cedo, voltava de tarde, ficava mergulhando nas pedras. Então desde pequeno eu comecei a ter uma empatia muito grande com o mar e com as leis da natureza submarina, né? Aquela curiosidade, né, típica do menino em formação, né? E aí eu sempre eu sempre pensei que um dia eu queria trabalhar com isso, com o mar. Só que na minha época não havia faculdade ou formação específica em oceanografia, havia biologia. Né? Eu falei, bom, eu vou fazer biologia porque depois eu quero fazer biologia marinha. Né? E foi o que eu fiz. Estudei meu curso fundamental, entrei aqui na Universidade de São Paulo, fiz o Biociências e aí eu fiz o mestrado aqui no Instituto Oceanográfico. Comecei a fazer o mestrado. Eu tranquei e fiz o mestrado no Japão, na verdade. Consegui uma bolsa de estudos do governo japonês e fiquei lá no Japão 3 anos fazendo mestrado, estudando a Baía de Tóquio. Na época era muito poluída. Aí voltei, fiz o doutorado aqui no Instituto Oceanográfico e segui aí carreira, fiz pós-doutorado fora também e trabalhei lá no Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná por 35 anos. Aí eu me aposentei e voltei para São Paulo, fiz concurso aqui na USP em 2009 e comecei a trabalhar aqui. Voltei para minhas origens, né? Era um sonho voltar para São Paulo e especificamente trabalhar no Instituto Oceanográfico, né? E estou aqui até hoje. Você sabe que a oceanografia é uma pseudociência, né? São todas as ciências aplicadas ao mar. Na verdade, não existe a ciência continentologia. Talvez a geografia se aproxime, mas é extremamente multidisciplinar a oceanografia. Então, tem físicos que trabalham com oceanografia física, químicos que trabalham com oceanografia química, biólogos com oceanografia biológica, que é a minha área, né? E geólogos com oceanografia geológica. Né? E dentro da oceanografia biológica, ou seja, o estudo dos organismos marinhos, da vida marinha em relação aos fatores ambientais, eu estudo uma das 3 principais comunidades. São 3 comunidades biológicas que tem nos oceanos. O plâncton, que são organismos pequenos, que são levados pelas correntes, mais ou menos se dispersam naturalmente, né? Larvas de organismos marinhos, coisas pequenas que você só enxerga com lupa, microscópio. Né? O bentos, que são todos os organismos que estão associados ao fundo marinho, algum substrato. Seja um substrato mole, arenoso, ou um substrato rígido, duro. Né? E o nécton, que são os peixes. São peixes, aves, répteis, mamíferos, todos aqueles mais ou menos decidem para onde que eles vão nos oceanos, não ficam muito à mercê das correntes marinhas. Então são essas 3 comunidades, plâncton, bentos e nécton. Eu trabalho especificamente com plâncton, mas plâncton também é um tópico bastante diversificado. No plâncton existem animais, zooplâncton, vegetais, fitoplâncton, bactérias, bacterioplâncton. Agora, isso a gente descreve uma certa estrutura dessa comunidade. Quais são esses organismos, né? Qual é a sua função? Né? Eu trabalho com processos, ou seja, fotossíntese, fluxo de carbono na teia alimentar, sedimentação de material particulado para o fundo marinho, o papel do fitoplâncton no sequestro de carbono atmosférico, ou seja, na bomba biológica, o fluxo de outros materiais que são importantes para a síntese da matéria orgânica. O fitoplâncton é aquele que faz fotossíntese, como essa árvore que vocês estão vendo aqui. Quando ele faz fotossíntese, ele gera energia através de glicose, pega outros elementos químicos
ao redor e sintetiza matéria orgânica. E essa matéria orgânica, que são as próprias células do fitoplâncton, são microalgas, muitas vezes a maioria delas de uma célula só, servem de alimento para o zooplâncton, que serve de alimento para filhotinhos de peixe e assim por diante. Há toda uma transferência de energia e começa no fitoplâncton. Então, existem vários elementos químicos que fazem parte desse jogo, desse cenário biogeoquímico, e é com isso que eu trabalho. Eu tenho interesse em saber qual é o papel dos oceanos no sequestro de carbono pela fotossíntese do fitoplâncton. Quando ele fixa esse carbono, para onde vai esse carbono? Vai para o fundo do mar e alimenta as comunidades lá do fundo, ele é disperso de alguma forma, ou seja, eu trabalho com basicamente biogeoquímica marinha, e tem vários processos dentro da biogeoquímica marinha, né? Produção de matéria orgânica, regeneração de matéria orgânica, etc. Nós somos cegos nos oceanos, né? Os oceanos são totalmente limitados à luz, né? Só 2% dos oceanos é limitado, né? Em ambientes terrestres, nós temos a nossa empatia. Os oceanos é diferente. Como nós somos cegos, nós precisamos de instrumentos para poder entender esse cenário ambiental e como é que as coisas ocorrem, como é que a biologia se processa dentro desse ambiente. Para isso existem equipamentos, sensores, né? Nós temos que medir a temperatura da água do mar, salinidade, concentração de nutrientes, exatamente como uma planta precisa de luz, água, nutrientes para poder crescer. Os oceanos também precisam de todos esses elementos para poder iniciar o fluxo de energia numa teia alimentar. Só que os oceanos, apenas 2% é iluminado, a luz penetra e logo se extingue. São em média 3.800 metros de profundidade e você só tem luz praticamente nos primeiros 100, 150 metros. É aí que ocorre a fixação do carbono pela fotossíntese e inicia-se todo o processo. Então nós precisamos de instrumentos para medir luz, né, para saber até onde a luz penetra. Precisamos de instrumentos para medir a distribuição vertical da temperatura, porque, só para você ter uma ideia, num ambiente terrestre como uma floresta, tudo que cai, tudo que morre, folhas, frutas, animais, não passa do solo. E no solo ele é atacado por fungos, bactérias, é remineralizado e é transformado de novo naqueles elementos químicos que constituem a sua matéria orgânica em CO2. Então existe um humus, né, que normalmente as plantas reaproveitam. E há uma ciclagem contínua dentro de uma floresta. Só que nos oceanos, tudo que é uma partícula, tudo que tem peso, tudo que tem massa é atraído pela gravidade, afunda e sai fora da luz. E quando sai fora da luz, ele é remineralizado como se fosse um humus tridimensional que se locomove o tempo todo. Precisa haver uma certa circulação dos oceanos para que tudo isso volte de novo para a luz. Volte para o que nós chamamos de zona eufótica, ou zona de produção. Então, quem faz isso? São os ventos, é o movimento de rotação da Terra, são as forças de maré. Tudo isso contribui para que se forme no planeta, nas áreas oceânicas, um verdadeiro mosaico de áreas mais produtivas e menos produtivas. As mais produtivas são aquelas que têm oportunidades de uma fertilização contínua pela circulação. E as menos produtivas são aquelas áreas tropicais, quentes, com muita água quente na superfície, embaixo do humus, de uma água fria embaixo, e que não se mistura, exatamente como óleo em água. Essas águas quentes tropicais, que nós chamamos de oligotróficas, porque tem pouca disponibilidade de nutrientes, ocupam 70% da superfície do globo. E é aí que sobrevivem, crescem algumas espécies adaptadas a esse tipo de cenário, né, pobre em nutrientes, como, por exemplo, recifes de coral. Os recifes de coral, eles sobrevivem bem, algas, vários organismos se adaptam a isso. Como a Terra gira, né, de oeste para leste, acumula muito pelos ventos alísios água quente tropical do lado do Brasil. Por isso que nós somos quentes e pobres em peixes, somos ricos em biodiversidade. Temos nossos recifes calcários aí na região central, norte e nordeste, né? E veja, na mesma latitude, se você sai do Rio de Janeiro e vai em direção à África, você encontra na África foca e pinguim, água gelada, porque existe toda uma circulação que torna os oceanos férteis em algumas áreas e oligotróficos e pobres em outras áreas. Pobres entre aspas, né? O que é ser pobre no oceano?
Às vezes você tem menos diversidade numa região rica em pesca e muito mais diversidade numa região pobre em pesca, mas que tem outros tipos de recursos que são tão importantes. Então é assim, um oceano que não circula é um oceano pobre, entre aspas, né? Porque a sociedade tem essa visão muito socioeconômica, muito econômica da pesca, né? Que parece que a pesca que é importante para a socioeconomia, né? E não é verdade. O que vale mais? Uma tonelada de sardinha deve custar aí... Quanto é que será que custa uma tonelada de sardinha? R$1.000, R$2.000? Com esses R$1.000, R$2.000 você passa talvez uns 3, 4, 5 dias num resort na beira-mar, com uma praia belíssima, com um cenário paisagístico lindo. Isso também vale dinheiro, isso também chacoalha a socioeconomia. Então essa coisa de ser pobre ou ser rico é muito relativo, né? Então, às vezes, vale mais a pena você ser um país costeiro com muita diversidade do que um país costeiro com muita biomassa, tá certo? Então é isso, os oceanos têm esse papel, né, de serviço. E assim, no teu caso específico, assim, doutorado, por exemplo, que doutorado é um momento chave na carreira do cientista. Qual foi a sua pergunta e qual foi a sua... Eu fiz o doutorado aqui no Instituto Oceanográfico. Eu era professor lá do Centro de Estudos do Mar, na Universidade Federal do Paraná. E eu fiz o doutorado aqui. Eu aproveitei os créditos do mestrado, que eu tranquei e fui para o Japão para fazer o mestrado, mas aproveitei e fiz o doutorado aqui. O meu doutorado, na época, foi no Embaiamento de Santos. O Embaiamento de Santos, se você olhar no mapa da geografia, você tem Cabo Frio e até a Laguna em Santa Marta, em Santa Catarina, em forma mais ou menos uma espécie de embaiamento, assim. É a região sueste do Brasil. Eu trabalhei com o apoio dos navios da Marinha, eu trabalhei com biogeoquímica, com produção primária do fitoplâncton, concentração de nutrientes na água, temperatura, circulação, taxas de fotossíntese, né? Taxas de produção primária nessa zona eufótica iluminada. Trabalhei com 4 cruzeiros oceanográficos. Eram mais ou menos cruzeiros de quase 1 mês, 2 meses, em diferentes estações do ano. Então eu embarquei 4 vezes, em diferentes períodos do ano, e coletei amostra em 80 estações oceanográficas, em 80 pontos, onde o navio para e você coleta com aqueles instrumentos temperatura, salinidade, concentração de nutrientes. A gente joga garrafas especiais e coleta em vários níveis de profundidade. Por quê? Porque os oceanos, evidentemente, como tudo, ele não é apenas a superfície, né? Como o leigo está acostumado de olhar para o mar e achar que é aquela coisa, aquela superfície. Ele tem 3 dimensões. Né? Então a gente tem que estudar o oceano em todas as suas dimensões de espaço e de tempo. Espaço eu analisei geograficamente e no plano vertical. E no tempo eu analisei em diferentes estações do ano. Como é que mudam as coisas? Todos vocês sabem por que tem pinguim aqui no inverno na região sul do Brasil. Então, a oceanografia explica isso. Há uma diferença grande entre verão e inverno. E essas coisas afetam a base da teia alimentar, que é com isso que eu estudo. Então, esse foi o meu doutorado, entender essa dinâmica espacial e temporal da produção primária, da fixação de carbono e da síntese de matéria orgânica numa área geográfica que vai desde Cabo Frio até o Cabo de Santa Marta. Esse foi o meu doutorado. E agora? O que você está fazendo? Tem alguma pesquisa? Está mais só na parte de orientação e da nova? Não, eu cumpro fielmente, né, os 3 eixos básicos da atividade universitária, né, que é ensino, pesquisa e extensão, né, além da parte administrativa também. Eu fui diretor aqui do Instituto Oceanográfico, 4 anos depois que eu entrei aqui. Isso me atrapalhou muito a minha pesquisa, né? Então, além de dar as minhas aulas na graduação e na pós-graduação, atualmente eu estou coordenando um projeto de pesquisa e desenvolvimento que foi contratado pela Petrobras através de um convênio com a Universidade de São Paulo. São mais de 100 pesquisadores e eu lidero esse grupo para fazer o diagnóstico ambiental dessa mesma região onde eu fiz o doutorado, é a Bacia de Santos, por causa da estratégia do pré-sal. As agências, a Agência Nacional de Petróleo, ele exige, e o IBAMA, exige que as empresas façam diagnósticos ambientais prévios antes da sua atividade. Então, como o pré-sal é uma área alvo que vai ser
já está sendo palco de exploração petrolífera, isso tudo envolve um impacto ambiental, vazamentos, detritos, uma série de coisas. Então, o IBAMA exige que a Petrobras faça um diagnóstico ambiental prévio para poder fazer modelagem, previsões se houver um vazamento, saber como era a estrutura oceanográfica e o seu funcionamento antes de um eventual episódio de impacto ambiental, né? Então é com isso que a gente trabalha. É muito parecido com o meu doutorado, só que envolve várias outras áreas da oceanografia física, química, plâncton, bentos, né, nécton. Bentos não faz parte do meu projeto, mas é mais coluna d'água mesmo, né? Mas envolve mais ou menos umas 5 ou 6 universidades brasileiras e quase 100 pessoas. Então, estou trabalhando com isso. E aproveito essa oportunidade para coletar dados e informações para orientar teses de mestrado e de doutorado também. Olha, evidentemente, como a maioria das pessoas, né, admiram, né, tem interesse pelos oceanos, né, e uma figura humana que foi, acho que fundamental, até na decisão sobre a carreira de muitos oceanógrafos, foi o Jacques Cousteau, né? O Jacques Cousteau foi uma figura interessante, era um divulgador do mundo submarino, né? Ele criou a válvula Cousteau, né? Aliás, ele esteve aqui no Instituto Oceanográfico, até eu tive a oportunidade de conhecê-lo, mas muito rapidamente, né? Então ele foi uma inspiração enquanto eu era jovem, né? E foi mais ou menos, foi decisivo em me decidir pela minha carreira. Mas eu acho que de uma forma mais consistente, que tem a ver com a minha formação profissional, o meu orientador, Clóvis Teixeira, foi uma figura muito importante, e um amigo dele também, o professor José Galizia Tundizi, que foi muito importante como exemplos, né, de pessoas que estudavam os oceanos e de ética profissional e de mostrar para a sociedade como é importante ser um país costeiro, né? Então eu tenho essas pessoas como referência. O professor Clóvis Teixeira, ele me deixou absolutamente livre para poder decidir o tema do meu doutorado, me deu muitas ideias, muita orientação, né, que era o papel dele, né? E o professor Tundizi, de forma bastante informal, convivi com ele em várias reuniões, né? Nos tornamos amigos também, e eu tenho também uma muito boa lembrança dele, né? E existem outros também, que no momento, né? Alguns professores do Biociências também são pessoas com as quais eu tenho uma memória bastante positiva e que influenciaram a minha carreira. O professor Joly foi um deles. Bom, eu acho que a ciência quebra paradigmas, né, culturais, históricos, né? A ciência e todo o desenvolvimento tecnológico, né, o homem busca entender as leis da natureza e de que forma a natureza pode ser útil a ele, né? Os serviços ecossistêmicos da natureza para o ser humano são essenciais, são fundamentais, né? Entender por que você tem oxigênio para poder respirar, é o oceano que contribui com 50%, né? E entender qual é o impacto que o desenvolvimento social cria nesses ambientes, sobretudo o ambiente costeiro, marinho, e como é que isso reverte negativamente para o bem-estar social da sociedade, é muito importante. E você consegue decifrar esses enigmas e essas leis e saber como explorá-los da melhor maneira possível se você os conhecer, né? Então, a medicina faz isso, ela precisa conhecer o corpo humano para poder resolver os problemas desse corpo humano. Em oceanografia ou em ciências em geral, ciências ambientais, né, é a mesma coisa. Você precisa entender a estrutura e o funcionamento, quais são as leis da natureza que fazem com que as coisas sejam do jeito que são, né, agora, hoje, amanhã, como eram, para você poder exatamente intervir de alguma forma, tentando proteger essa natureza e fazer com que ela continue cumprindo esse papel tão generoso, né, de prover serviços ecossistêmicos para o benefício da sociedade. E eu acho que a ciência, se não é a ciência, você não consegue fazer isso. Você simplesmente explora como no Neolítico, né? Continuamos caçadores, e isso, como a sociedade cresce muito, a gente precisa descobrir novas fórmulas, né, de explorar recursos da natureza, né, de forma a preservá-la para as futuras gerações.
Olha, bom, eu faço isso por obrigação, orientar esses jovens. Qualquer pessoa que bate na minha porta, eu tenho obrigação de atendê-lo. Eu sou um professor de ensino público, eu sou pago para isso, né? E eu tenho prazer também. É uma vocação minha também querer ensinar as pessoas e orientar as pessoas. Eu gosto de fazer isso, né? E sobretudo quando dá bons resultados, né? Mas é uma via de duas mãos. Né? Não basta você ficar falando para os jovens, você tem que sentir que ele também está recebendo a sua informação e te dando de volta algum resultado. Quando eu percebo que isso é factível, que isso existe de fato, aí eu me empenho mais ainda, independente de ser meu futuro aluno, aluna de qualquer outra pessoa. Né? Então eu faço muito isso. Né? Eu também atuo muito em extensão, né, universitária. Né? Eu escrevo livros para pessoas que não são oceanógrafos, né? Divulgo a ciência da melhor maneira que eu posso para que a sociedade... Eu, aliás, aprendi isso com o Marco Sá Correia. Esqueci de mencionar. Ele foi uma das pessoas que me inspirou muito nessa divulgação científica. Né? Foi excepcional o papel que ele teve nessa faceta do meu trabalho. Né? Então eu faço isso naturalmente com qualquer pessoa, não apenas com os jovens que me procuram, mas cada vez que eu encontro alguma pessoa na rua que está falando sobre os oceanos com alguém e eu tenho a possibilidade de me meter, que eu sou metido mesmo, de interferir e agregar algum pouco mais de informação, eu faço. Né? Eu sinto prazer em divulgar a informação e de esclarecer essas coisas e de melhorar a formação, essa narrativa da sociedade como um todo em relação à importância dos oceanos para a sociedade. É fácil, é só você fazer uma pergunta para as pessoas. Imagina como é que seria o Brasil se não tivesse mar. Pensa por 30 segundos. Por acaso eu teria Jorge Amado? Ou Dorival Caymmi? Ou Garota de Ipanema? Culturalmente nós seríamos um povo completamente diferente. A começar pela nossa história, né? Não teríamos, talvez, jamais teríamos sido descobertos pelos portugueses, né? E invadidos por franceses, né? Eu acho que o Brasil seria completamente diferente. É um privilégio ser um país costeiro, né? E a gente tem que valorizar os oceanos. E nesse sentido, eu me empenho bastante para transmitir essa informação, não apenas para alunos de oceanografia, mas para qualquer pessoa que queira saber um pouquinho mais sobre os oceanos.